Muito bom dia, amigos, companheiros de Hora Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um vídeo a respeito desse livro fascinante que nos dá uma noção muito grande sobre a origem da vida. Semana passada nós fechamos o capítulo das teorias de formação da Terra. E dentre elas, chegamos ao consenso que a mais aceita hoje é a teoria da condensação. Aquela que nós falamos atrás, que a Terra foi formada em 6 eras, camada por camada, né? Cada período sendo marcante na Terra. Hoje começaremos o capítulo 9, Revoluções do Globo. Compreende revoluções gerais ou parciais, idade das montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros e aumento ou diminuição da Terra. Por serem itens não muito extensos, vamos comentar hoje 3 itens, do item 1 ao item 5. Vamos começar. As evoluções gerais ou parciais. Fora os períodos geológicos que deram a forma ao nosso globo, o único que aconteceu de modo mais rápido foi o diluviano. Os demais se processaram lentamente. Esse processo foi lento porque nosso planeta ainda estava a se formar, elemento por elemento, cada um se colocando no seu devido lugar. E não estamos falando de um local, mas sim de todo o globo. O globo estava se formando ainda, para que a superfície pudesse se desenvolver de maneira sustentável. Lógico que era necessário se fizesse uma boa base. Em menor escala, é como construir uma casa. Não se faz uma boa casa sem um bom alicerce. Pouco foram as evoluções gerais que envolveram o globo em sua totalidade. Mas revoluções menores ocorreram em um número muito grande. Esses desastres naturais, sendo locais, acaba por modificar somente o local do ocorrido, sempre tendo como principal, as causas principais, o fogo e a água. Vulcões, terremotos, através de suas ações, levantaram ou afundaram a crosta, movimentando grande quantidade de água. E mesmo sendo menores, esses cataclismas provocaram mudanças na crosta, formando ilhas, deixando a seco onde havia água. Tem um ditado aí que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Elemento tão necessário à vida, mas hoje vemos a sua força nos grandes maremotos, tsunamis, e foi assim que ela atuou. Vamos dizer assim, sem pedir licença, né? Ela foi alterando essas partes movidas pela força da natureza, mudando cursos, bloqueando o mar, criando novos territórios, assim como a origem da delta dos rios Nilo e o rio Rodano. Passada essa revolução geral, nós entramos nas idades das montanhas. Nós falamos muito sobre a formação das montanhas. Agora vamos analisar mais profundamente sua idade. Isto se faz com estudos dos terrenos elevados. Porém, a idade geológica das montanhas não deve ser levada em conta. Isso porque o número de anos de sua existência, e sim de sua formação.
sua elevação não deve ser contada como tempo. Nós temos as camadas que, ao longo das eras, foram se formando. E a camada granítica, que foi a base de tudo, lá o alicerce, né? E se essa camada de base for forçada a se elevar, ela terá uma constituição muito mais antiga. Mas nem por isso a idade da montanha está relacionada à formação de sua composição. Exemplo, podemos falar dessa observação, as montanhas dos Vosges e da Bretanha, do Côte d'Or, na França. Ambas são bastante elevadas. Elas pertencem às mais antigas formações. O Jura se formou no meado do segundo período. Conviveu, vamos dizer assim, com os répteis gigantes, né, com os dinossauros. Os Pirineus vieram no início do terceiro período. Logo em seguida, ainda no mesmo período, veio o Monte Blanco e o grupo dos Alpes Ocidentais. E no final ainda desse período, olha, esse período teve 3 condições de montanha, foi o aparecimento dos Alpes Orientais e as montanhas de Tirol. Outras montanhas da Ásia já estão entre o período diluviano. Agora imaginemos nós, cada nova elevação de cadeia de montanhas, quanta água ele movimenta, quanta mudança no curso dos rios. A área que continha água passou a ser seco. Natural, a montanha se eleva, a água escorre para o lado mais baixo. Olha o planeta se moldando a cada novo período. Novas formas, novos seres vivos, nova roupagem para o nosso planeta. Isso nós estamos falando de reposições locais. São eventos que ocorreram em determinadas áreas, não envolveu mais o globo inteiro. E hoje, finalizando, falaremos um pouco do dilúvio, esse assunto tão debatido aí, né? Vejamos, analisemos o dilúvio bíblico, ou grande dilúvio asiático. Não há como negar a sua existência. Como relatamos sobre a elevação das montanhas, que foi um evento local, não foi global. Essa ideia é reforçada pela existência de um mar interior que correspondia entre o Mar Negro ao Oceano Boreal, já comprovada por estudos geológicos. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, sem nenhuma comunicação com outros mares, possuem água salgada. O levantamento das montanhas, a movimentação das águas, possivelmente deram origem aos lagos de Aral e os demais espalhados pelas planícies de Tartália. Grande parte das águas movimentadas pela elevação das montanhas de Cáucaso. A Cordilheira de Cáucaso é uma cadeia de montanhas longa de 1.200 quilômetros entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ele foi direcionada para o norte na direção do Oceano Boreal e outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas inundações destruíram a Mesopotâmia e toda a região onde habitaram os antepassados do povo hebreu. Eu vou reproduzir o finalzinho do livro de modo fiel. Do livro não, do capítulo 5, né? do capítulo 10 do dilúvio. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local. Vou repetir. Foi apenas local, que não pode ter sido causado pela chuva, pois, muito copiosa que fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias,
O cálculo prova que a quantidade de água que caía das nuvens não podia ser bastante para cobrir toda a terra, até acima das altas montanhas. Para os homens, então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora, para eles, a terra inteira. Se essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá ao exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, as quais os consagraram em suas teogonias. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinanou o início do período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele primeiro cataclisma. Fechando, o dilúvio ocorreu, realmente ocorreu, não é uma lenda, realmente ocorreu, mas foi regional, foi só uma situação em um local e não a Terra inteira. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.